É assim que eu termino o programa de hoje. Como que eu falo desse cara, eu começo a tremer. Eu começo a tremer de ódio desse sujeito. Começo a tremer. Esse cara, ele mexe com uma das coisas mais importantes que tem no ser humano, que é a confiança. Você tá ouvindo isso, Bruno Lambert? A gente sempre pensou em você de uma forma honesta, de uma forma legal, como amigo. E sabe que você é um ladrão, seu filho da puta! Você é um ladrão, seu miserável! Traição de amigo deve ser uma coisa triste, que dói no orgulho da gente, não é? E é exatamente isso que tá acontecendo com o Danilo Gentili agora. O cara foi traído de novo, dessa vez com quem ele chamava de amigo e colocou como gerente do comedy club dele lá, o famoso Bruno Lambert, agora famoso, né? Enquanto o clube lotava, ingresso vendia e o comediante subia no palco, mais de R$500 mil simplesmente foi evaporando em golpes, dívidas escondidas, transferências estranhas e funcionários recebendo a mais para depois devolver o dinheiro na conta errada, na conta dele. No meio disso tudo, tem matéria nova aí do Oscar Filho expondo os bastidores, áudios bem complicados vazados, funcionários, fornecedor, cliente e até gente doente no meio do prejuízo. O cara é um canalha completo, né? Tem o Diguinho pé da vida escancarando mais coisa aí dos bastidores que ele ficou sabendo aí até mesmo antes desse escândalo vir à tona. Então hoje eu vou te contar as atualizações mais recentes desse caso, enquanto o Danilo ainda não se manifestou, tá bom? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Quando a história de que o Danilo tinha sido traído de novo apareceu, a gente trouxe aqui no canal um vídeo destrinchando todo esse caos para vocês. Contamos desde o esquema do Bruno Lambert com maquininha de cartão, rachadinhas com funcionários e aquele papo de desviar dinheiro do My Fucking Comedy Club, incluindo também as falas do Léo Lins, um bate-papo do Diguinho com o Danilo sobre o assunto e tudo mais. Só que os dias se passaram e surgiram novidades bem mais pesadas, agora com valores revelados, provocações diretas e o Diguinho completamente indignado, abrindo ainda mais o jogo sobre como tudo teria acontecido. As atualizações. Bom, vamos começar pelo que saiu na matéria feita pelo Oscar Filho, que vale lembrar, é amigo do Danilo Gentili. Por ser próximo do Danilo, ele acabou tendo acesso a informações bem sensíveis sobre o caso, incluindo alguns áudios que sinceramente complicam ainda mais a história. De acordo com a equipe fiscal e jurídica do Gentili, liderada pelo advogado Maurício Bunazar, tudo indica que essas movimentações suspeitas dentro do clube já aconteciam desde abril de 2023. O Lambert, porém, só admitiu irregularidades a partir de junho de 2024. E tudo isso só veio à tona porque já este ano o Danilo percebeu que as contas não batiam e decidiu revisar a contabilidade inteira. E aí é claro, né, a reação do Bruno, que lembrando, era gerente do lugar, não foi nada amistosa, tá? Ele ficou meio pé da vida pelo que se comenta aí, né? E é claro que isso aumentou ainda mais essa desconfiança de que alguma coisa de errado não estava certo. Com o tempo, as inconsistências ficaram cada vez mais evidentes, o local vivia cheio, vendia bem, mas o dinheiro simplesmente sumia. Funcionários começaram a relatar atrasos de salário, enquanto o Lambert dizia aos donos que estava tudo pago. Para a equipe, ele culpava o Danilo por supostamente não autorizar os pagamentos, sendo que ele, como gerente, tinha acesso total às contas. Para o Danilo, ele garantia que estava tudo quitado. Cada vez que era confrontado, aparecia com uma desculpa diferente. Débito automático que falhou, problema bancário, erro técnico. Segundo relatos, ele ainda inventava histórias e fazia ameaças veladas para impedir que os funcionários falassem com os donos. Mas o estopim, de acordo com Oscar Filho, foi um episódio envolvendo o pagamento de um segurança. O funcionário deveria receber R$400, mas caiu uma transferência para ele de R$1.400. Logo em seguida, o Lambert pediu que o valor excedente fosse devolvido direto para a conta pessoal dele. O policial esperto recusou e devolveu o excedente para a conta oficial da empresa. Ó, foi ligeiro isso aí, hein? E ali ficou claro qual era o verdadeiro jogo do gerente. A partir daí, a bola de neve só cresceu. Salários maquiados, pagamentos paralelos, produtos desviados. Ele ainda se aproveitava da boa-fé de alguns funcionários pedindo que pagassem fornecedores com cartões pessoais. Durante esse período, queijos, vinhos, merchandising do Danilo, tudo sumia. Enquanto isso, o Brunão surgiu por aí só no luxo.
tênis importado, roupas caras, aquela vida de magnata, de novela, né? Como eu já comentei no primeiro vídeo, ele teria presenteado garotas com o iPhone 16, tudo isso enquanto o Comedy acumulava dívidas e parte da equipe trabalhava sem receber. Ingratidão total de alguém que dias antes de ser contratado pelo Gentili estava com a vida virada do avesso. Para justificar esse estilo de vida repentino, o Lambert contava histórias mirabolantes. Dizia que era sócio de uma tabacaria chique, afirmava ter aberto uma lanchonete na Zona Norte e vendido um mês depois ali com 50% de lucro. Enfim, pura viagem, né? Maluquice ali para tentar meter o louco, né? Essa que é a verdade. Para piorar ainda mais a situação, o Oscar Filho conseguiu um áudio onde o Bruno se apresenta como um executivo de uma rede de odontologia. Segundo a apuração, o jeito que ele abordava empresários parecia pura tentativa de golpe. Nesse áudio, ele diz ser diretor de expansão de uma grande franquia odontológica, afirma abrir consultórios até em Buenos Aires e ainda usa o nome do Gentili para poder usar ali, convencer o empresário, usar como uma moeda de troca, né? E aí, doutor? Tá bem, não? Espero que esteja bem. Cara, eu te procurei esses dias aí, a gente tá na correria. Mas eu queria te falar de um negócio pra você, que eu acho que ele é interessante. Eu tô meio que sendo um diretor de expansão deles, tá ligado? E o Danilo entrou como sócio também. E enfim, eu vi os números lá, cara, assim, é uma coisa muito boa na minha visão de negócio. Além do retorno como vem, é a exposição da marca. Porque assim, o merchan de noite é entre 100 e 200 mil, dependendo da exposição. Por baixo, né? E o Danilo entrou com sociedade nas franquias, dá uma visibilidade maior, né? E calma, você viu até aqui e achou que já estava ruim? Piora, tá? Piora. Relatos internos apontam que o Lambert contratou sem autorização dos donos parentes de um funcionário, algo proibido pelas regras da empresa. Mas o absurdo real começa quando ele se desentende com esse próprio contratado e, segundo a apuração, pede dinheiro para a mãe e para a avó do garoto, lá no Nordeste, para poder resolver a situação e demitir o rapaz. É inacreditável, né? Esse episódio acabou prejudicando não só o bar, mas também o menino, que foi contratado, a mãe e a avó dele. Parece que a missão desse arrombado era prejudicar o maior número possível de pessoas desde que ele estivesse se dando bem no processo. Bom, vamos entrar para os valores então. De acordo com as informações levantadas, o Bruno Lambert deixou um rastro de dívidas com fornecedores, contas e serviços que ele jurava estarem quitados. Documentos mostram que ele contraiu empréstimos em nome da empresa sem avisar os donos e em setembro de 2025 desviou valores do aluguel e das retiradas dos sócios, e isso é só a ponta do iceberg. A equipe financeira segue apurando os números finais, mas a estimativa é pesada. O rombo pode ultrapassar R$500 milhão durante a gestão dele. Olha que prejuízo, não? Meia milha em menos de 2 anos. Se isso se confirmar, é desvio grande demais para alguém que dizia estar ajudando o clube. Como prova do que aconteceu, o Danilo e a sua equipe reuniram mais de 3 horas de gravações, áudios, vídeos, confissões, prints, rastreamentos bancários, testemunhas, relatos de fornecedores que receberam comprovantes falsos, até registros de casos em que o próprio Lambert orientava funcionários a esconder comprovantes. Depois que tudo veio à tona, clientes ainda começaram a mandar prints de faturas suspeitas de shows antigos. Ou seja, o Bruno se enrolou muito e o pior, o Danilo ainda tentou pegar leve, tá? O advogado do Gentili ofereceu a chance de o Lambert se redimir, quitando dívidas e devolvendo parte do dinheiro. Mas nada indica que ele tenha dado qualquer passo nesse sentido. Resultado, o Danilo regularizou os salários atrasados da equipe e agora o caso deve seguir para o caminho criminal mesmo, né? Encerrando a parte da matéria do Oscar Filho, que aliás, quem quiser ver na íntegra, é só ir lá na coluna dele no IG, o Danilo e o Adriano Almeida deixaram um depoimento muito forte sobre tudo isso. Abre aspas. Mais doloroso do que o prejuízo financeiro e profissional foi a quebra de confiança. Eu, o Adriano e
e todos os humoristas tratávamos o Bruno como um amigo. Sempre que ele pedia algo, a gente ajudava. Oportunidades na TV, shows bem pagos, tratamentos médicos gratuitos, academia de alto padrão, salário acima da média e noites fixas na casa. Ele teve exposição, acesso a festivais e aos melhores teatros. Confiamos nele e demos uma chance de administrar um dos principais comedy clubs da América Latina. Foi uma grande falta de lealdade. E quem também resolveu falar e falar bem irritado foi o Diguinho. No programa dele, o homem ficou pistola, né? E o mais curioso é que mesmo o bravo Diguinho consegue ser engraçado. Ele comentou que muita coisa já foi comprovada, né? Já está comprovada, disse ter ficado chocado com o que descobriram e afirmou que o Lambert roubou muita gente, inclusive ele. Citou até caso da comediante ali, Anne Freitas, que enfrentava um câncer e mesmo assim teria sido um aí dos alvos dessas manobras do Bruno. Eu saio para trabalhar, eu saio sábado, e aí como eu trabalho lá com bilheteria, então se ele roubou vários fazendo isso aí, bom, ele roubou de todo mundo, roubou de mim, da Anne Freitas, que tem câncer, que tinha câncer, graças a Deus ela superou isso, excelente Anne Freitas, aliás, sempre fazendo grandes shows no My Fucking Comedy Club, né, e ela ganhou, ela ficava nas noites lá, inclusive, mesmo não deixou de trabalhar. Eu vi a Anne Freitas com falta de ar, por conta da quimioterapia, por conta do tratamento pesado, e esse desgraçado roubando ela, roubando a mim, roubando a todos os comediantes. É bem pesado, né? E tem mais desdobramento vindo aí. Eu tava impressionado com o que ele fez, mas depois que você vê as provas, que você vê que ele te roubou também, que ele roubou outras pessoas, roubou pessoas em estado de fraqueza, em estado assim, terrível, como por exemplo, a comediante Anne Freitas. Outro dia, né, e saiba de uma coisa, viu, seu canalha, seu vagabundo, vagabundo e filha da puta, ladrão você não tem que ter dó. E esse cara, foi um dia que eu vi o garçom falar assim, não tá passando a máquina do bar. Uma encenação fodida. Uma encenação fodida. Aí ele falou, fala pra passar no meu Pix. Daí eu já olhei aquilo. Eu falei, pera um pouquinho. O cara tá pedindo pra passar no Pix. Acho que ele não viu que eu tava perto ou alguma coisa assim. Depois eu mando pro bar. Eu falei, isso não pode acontecer. Jamais. O Diguinho contou que foi exatamente nesse momento que a ficha caiu pra ele. Ali ele percebeu que tinha algo muito errado acontecendo. Só que quando resolveu levar tudo pro Danilo, veio a surpresa. O Gentili e a equipe dele já estavam de olho no Bruno já fazia algum tempo e tinham iniciado uma investigação silenciosa sobre o que realmente estava rolando nos bastidores. Isso lá é impressionante. Acho que ele tá roubando. E eu falei pro Danilo. Só que nessa altura, o Danilo já tava falando assim, já estamos desconfiando dele. E aí tava já numa investigação, né? Esse garçom tava no esquema, inclusive não trabalha mais lá, né? É uma quadrilha, né? Ele montou uma quadrilha lá dentro, uma quadrilha de rachadinha. Esse é um golpe da máquina, esse é um crime, né? Ele já tá roubando. E o nosso ex-gordinho aí ainda deixou claro que espera de tudo isso, no mínimo que ele seja preso. Isso é o mínimo, né? Sinceramente, eu espero que esse sujeito vá preso. Esse sujeito tem que ser preso, porque o que ele fez é um negócio terrível. É sempre aquele princípio. O cara que rouba desse jeito, ele prejudica uma cadeia de gente. Uma pessoa que tá doente, uma pessoa que tá lutando lá pra fazer um show, tá com falta de ar, voltando, a gente aplaudindo. E ele falsamente também aplaudindo uma guerreiro caralho, Bruno Lambert. Uma guerreiro caralho. Você é um filho da puta ladrão, um miserável, que merece ser exposto a todo o momento, sem massagem. Diguinho lembrou da vez em que o Bruno o convenceu a voltar para os palcos, contou que chegou até a ajudá-lo quando ele estava prestes a casar em plena pandemia e ainda citou a desculpa patética que ouviu depois, que tudo teria sido pela família. Pela família. Pro bolso dele, né? É isso. E esse desgraçado, você sabe que uma vez eu não queria voltar a fazer show, não. E aí ele falou, não, tem um show aqui. Primeiro que ele já deve ter roubado o meu dinheiro, baseado no que aconteceu agora, sem dúvida pra mim, um ladrão ele não se forma de um dia pro outro, né? Igual ele disse quando foi pego, eu fiz pela minha família, fez porque você é bandido, fez porque você é ladrão, fez porque você é um arrombado, fez porque você é um mau caráter. Você é um mau caráter, filha da puta, é isso que você é. O mesmo sujeito que vivia ostentando com bobagens, distribuindo iPhone 16 pra moças da vida e que, segundo a matéria dos Carfilho, ainda teria feito uma harmonização peniana com o dinheiro desviado, é mole? Agora, jurar que agiu então pela família é uma cara de pau gigantesca. Claro, o Diguinho relata tudo isso completamente indignado. Eu tinha R$1.500 de cachê num show que foi numa casa noturna, e depois teve essa casa noturna de novo e acho que ele me roubou também, né? Repito, baseado nos fatos agora. E eu falei, ele ia casar com uma menina, né? Eu falei,
pega de presente de casamento pra você. Cara, eu saí da minha casa, eu não queria sair da minha casa. Fim de pandemia, correndo risco. Eu, extremamente obeso, com o pulmão ruim. E eu fui lá, dei o dinheiro pra esse cara, dei o dinheiro pra esse cara. A minha palavra foi muito importante pra ele ser contratado no comedy. Então, quando ele faz isso, o que eu desejo é que ele vá pra puta que pariu, que ele vá pra cadeia e que ele pague por tudo o que ele fez. Essa talvez tenha sido a vez que eu vi o Diguinho mais pé da vida. Depois de tudo que aconteceu, né, ele disse que percebeu como existiam ali algumas atitudes que já mostravam quanto o rapaz era invejoso e cheio dessas coisas aí, né, desse tipo de atitude aí suspeita. Só que na época ninguém notou. Ele nunca vai deixar de ser quem ele é. É um verme, é um parasita, é um desgraçado, é um invejoso que não pode ver ninguém prosperar. E ele sempre perguntou pra gente assim, como é fazer sucesso? Como é fazer sucesso? E a gente que trabalha com isso, eu trabalho com rádio 27 anos, eu nunca fui atrás de sucesso, eu sempre fui atrás de objetivo, de felicidade. E o que eu faço sempre me deu felicidade. E os shows é uma felicidade. Estar num camarim é uma felicidade. Conversar com pessoas é uma felicidade. E estender a mão para outras pessoas, como a gente fez para você, seu filho da puta, é uma felicidade. E quando você é desonesto, você merece estar na puta que pariu. Você merece estar na cadeia e devolva o dinheiro dos outros. Você sabe que você é, a partir de agora, um merda. Você é um merda, Bruno Lambert. Você é um filho da puta, seu miserável desgraçado. É assim que eu termino o programa de hoje. Como que eu falo desse cara, eu começo a tremer. Eu começo a tremer de ódio desse sujeito. Começo a tremer. Esse cara, ele mexe com uma das coisas mais importantes que tem no ser humano, que é a confiança. Para fechar o desabafo, o Diguinho contou sobre uma conversa que teve em off com o Danilo, onde o apresentador disse que colocaria um então amigo para fazer um papel ali no filme, enfim, só pra poder deixar o cara feliz. Olha só, cara. Puta que pariu, hein, mano? Que cara arrombado mesmo, né, velho? O Danilo, isso que me dói, cara. Eu tô com o roteiro do filme aqui, né? O Danilo me entregou o roteiro do filme já tem uns 3 meses. E sabe o que tem no filme? Sabe que o Danilo me falou um dia, a gente num restaurante, comendo um bife, que a gente sempre vai comer um bife, assim. Ele falou assim, pô, cara, vou pôr o Lambert num papelzinho assim, nem que seja pra aparecer, mas pra ele ficar feliz. É isso, seu filho da puta. Você tá ouvindo isso, Bruno Lambert? A gente sempre pensou em você de uma forma honesta, de uma forma legal, como amigo. E sabe que você é um ladrão, seu filho da puta! Você é um ladrão, seu miserável! Agora, o que todo mundo ainda espera é um pronunciamento do próprio Danilo, né, daquele jeito dele, direto, sincero, sem filtro, talvez até abrindo uma live, jogando tudo na mesa, né, igual ele fez com a Juliana e em tantos outros casos que ele já se envolveu. Enquanto isso não acontece, o perfil dele, né, e o do My Fucking Comedy Club continuam postando sobre o assunto, sempre dando aquela cutucada no traidor. A mais recente agora eu vi que eles fizeram um tapete com a cara do Bruno Lambert ali pra você limpar o pé. Comedy Club, as piadas podem até ser sujas, mas os nossos pés estão sempre limpinhos. O clube, que chegou a dar uma pausa rápida nos trabalhos, já voltou a funcionar normalmente. E olha, né, sei lá, olhando pelo lado menos pior, se a gente pode dizer assim, o hype do My Fucking Comedy Club tá nas alturas, né, por conta desse caso. A casa deve estar lotada sempre agora. Bom, a gente torce aí pra que a justiça seja feita e que esse arrombado do Bruno aí vá parar atrás das grades e devolva cada centavo que colocou no bolso, o que eu acho muito difícil, convenhamos. Aguardamos aí, então, as cenas dos próximos capítulos e quando o Danilo finalmente se pronunciar, né, com certeza a gente vai voltar aqui pra dar o nosso pitaco e destacar tudo de mais importante aí que ele falar. E o Danilo, por favor, né, da próxima vez que for puxar alguém da sarjeta pra ajudar, analisa muito bem, né, pra não cair em outra trairagem.